irmãos, aproveitando que você está de pé, localize um texto sagrado comigo para compartilharmos uma palavra rapidamente ao teu coração. Localize aí Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35, eu quero compartilhar uma leitura com os irmãos. Eu estou sentindo Jesus aqui. Marcos capítulo 4, versículo 35, eu leio aqui na minha Bíblia e você acompanha aí para fazermos esta leitura. Diz o texto: e naquele dia, sendo já tarde, ele disse: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, o levaram consigo, assim como ele já estava. Diga comigo, diga: ele já estava. Assim como ele já estava no barco. Versículo 37. Se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco de modo que já se enchia. Mas ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre um travesseiro. E eles o acordaram e disseram-lhe: mestre, não te preocupas que pereçamos? Ele se levantou, repreendeu o vento, disse ao mar: aquieta-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. E olhando para os discípulos, perguntou-lhes: por que estão sentindo medo? Ainda não tendes fé? Eles temeram muito e diziam uns aos outros: que espécie ou que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Olhe para o irmão ao lado e diga assim: esse é o nosso Deus. Se assente. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu, porque é sua mão que por mim feridas, cante, por isso. Um coral bonito agora, a gente canta. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar um texto sagrado com os santos, bem rápido. Eu quero ser fiel ao horário que foi nos dado aqui e compartilhar esta palavra ao seu coração. Peço que você redobre a sua atenção, por gentileza, para a palavra do Senhor. O Evangelho de Marcos é conhecido como o Evangelho dos Milagres. Capítulo 1 ao capítulo 16, aonde vai terminar aqui o Evangelho de Marcos, nós vamos ver um milagre atrás do outro, e o próprio Jesus operando o milagre na terra. Duas coisas, porém, eu destaco aqui do Evangelho de Marcos, para nós entrarmos no texto, é que primeiro Marcos, o evangelista Marcos,
não foi discípulo de Jesus. Marcos não andou com Jesus na terra, mas ele está escrevendo o que ele está ouvindo alguém que andou. Então as experiências citadas aqui neste evangelho está sendo escrita por alguém que não andou com Jesus, mas está ouvindo alguém que andou. O historiador da Bíblia Sagrada vai dizer que só de Marcos ouvir o que alguém está falando para ele, ele sente uma alegria profunda no seu coração que o faz falar ou escrever a respeito de Jesus. Isso aqui é fato, porque a gente sentiu a presença dele aqui, e isso nos dá vontade de falar o quanto ele é poderoso. Segundo, Marcos ele vai se aprofundar no ministério de Jesus, porque se tinha uma coisa que Jesus gostava de fazer, era ensinar o povo. Então todas as vezes que uma multidão parava para ouvir Jesus, ele os ensinava através de parábolas. E no Evangelho de Marcos nós vamos encontrar aqui algumas parábolas citadas pelo próprio Jesus, mas a ênfase aqui que Marcos vai dar é que vai ter algumas coisas que você vai ler no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, até de João, mas que você só vai encontrar uma profundidade no Evangelho de Marcos. Você vai entender no decorrer do texto. Pois bem, capítulo 4, versículo 35, diz aqui Marcos que Jesus está dentro de um barco. Diga comigo, dentro de um barco. Jesus está dentro de um barco e ele está pregando para os discípulos. Uma multidão está ouvindo, os discípulos estão ouvindo, e Jesus está dentro de um barco, retirado aqui um pouco da margem. E sendo já tarde, diz Marcos, ele olha para os discípulos e convida-os para uma missão e diz: olha, passemos para o outro lado. O texto vai dizer que Jesus faz um convite e os discípulos aceitam o convite para entrar no barco e atravessar do outro lado. Pois bem, a viagem começa, está tudo tranquilo, está tudo indo muito bem, tudo favorável, só que de repente o vento começa a soprar. Marcos escreve que de repente o vento sopra e forma aqui uma tempestade de vento que bate nas águas e formam as ondas. Hoje, Edielce, que tamanho que eram as ondas? As ondas eram tão grandes que subiam as ondas por cima do barco, de modo que o barco se enchia de água. Nós temos um cenário aqui de uma situação caótica, pois os discípulos estão dentro do barco com Jesus e agora o barco está enchendo de água. Observe que mar adentro, um lugar seguro para se estar é o barco. Não tem melhor lugar para se estar mar adentro do que um barco. Só que agora um lugar que é seguro está se tornando inseguro porque está enchendo de água. E barco que enche de água é sinal que pode afundar. Então o desespero começa a tomar conta dos discípulos. Pensamento meu, quem sabe um olha para o outro e diz: pois é, por que a gente foi aceitar o convite dele? Nós estávamos bem lá na praia, estávamos bem terra firme, mas a partir do momento que aceitamos o convite dele, passamos a correr perigo. Quem sabe alguém olha um para o outro e diz: não vai sobrar ninguém para contar história, porque o que nós podíamos fazer, fizemos, só que a situação aqui está fugindo do controle da nossa mão. Quem sabe alguém olha desesperado e diz: eu não deveria ter entrado no barco, porque vou morrer. Por quê? Porque Marcos tenta passar aqui um desespero total com os discípulos, mas o que alegra o meu coração é que alguém dentro do barco se levanta e diz: espera aí, nem tudo está perdido, porque tem alguém que está aqui deitado lá atrás, que antes da água entrar no barco, ele já estava no barco. Antes do vento soprar o barco, ele estava no barco. E tem mais, foi ele que convidou a gente para atravessar. Então vamos acordar, porque alguma coisa ele tem para fazer ao nosso respeito. Eu já quero liberar uma palavra aqui. Antes da luta chegar na tua casa, Jesus já estava lá. Antes da enfermidade chegar lá, ele já estava. E ele está dizendo: descansa,
eu já estou me levantando para repreender o mal e voltar à tranquilidade. Eles vão procurar Jesus. Aí Jesus se levanta e acalma a tempestade. Mas o interessante aqui é que quando Jesus acalma a tempestade, ele olha para o mar e diz: aquieta-te, o vento cessa. Só que a partir desse momento a situação vai mudar, porque ele vira para os discípulos e a pergunta que ele vai liberar aqui é: por que vocês estão com medo? Olha a pergunta de Jesus. Ele acalma a tempestade, acabou de acalmar, cessou. Ele olha agora para os discípulos e pergunta: por que vocês estão com medo? Aí a pergunta é: Jesus estava no mesmo barco, sim ou não? Estava enfrentando a mesma tempestade, sim ou não? Então por que ele pergunta se os discípulos estão com medo, se ele sabia o grau da tempestade que os discípulos estavam enfrentando? Até parece uma piada isso aqui, Jesus olhar e dizer: por que vocês estão com medo? Só que Jesus estava aqui ensinando algumas lições, e é sobre isso que eu quero ministrar para vocês aqui, algumas lições que Jesus está ensinando dentro do barco. Primeira lição: quando ele olha para os discípulos e pergunta: por que vocês estão com medo? Ele está dizendo: não era necessário sentir medo, porque eu já liberei uma palavra. Eita, eu estou sentindo Jesus aqui. Sabe qual é a primeira lição? Jesus já liberou uma palavra. Se ele já liberou a palavra, irmão, descansa, a palavra dele vai prevalecer. Então quando ele olha e pergunta: por que vocês estão com medo? Ele está dizendo: eu já liberei a palavra. Se eu já liberei, então descansa. Hoje é Edielson, mas quando foi que ele liberou? Quando ele chama os discípulos, ele diz: passemos para o outro. Pastor Emanuel, Jesus não disse talvez nós vamos passar, ou quem sabe passaremos. Não, ele disse: bora, vamos entrar aqui e vamos passar para o outro lado. Vai ter tempestade, mas a palavra prevalece. Vai ter vento forte, mas a palavra prevalece. Se ele falou, está falado. Jesus disse: pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra, quem falou? Não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu estou falando para alguém que está aqui, que quando Jesus te chamou, ele liberou uma palavra. Ele disse: não foi você que me escolheu, mas foi eu que te escolhi. Vou abençoar a tua casa, vou abençoar a tua família. Mas só que a realidade está fazendo você sentir medo. Mas nessa noite eu vim dizer para você: se ele falou, levanta, sacode a poeira e caminha, porque a palavra permanece. Sabe o que é interessante? É que quando Jesus nos chama ou nos faz uma promessa, ele não fala o que vamos enfrentar no percurso até chegarmos à promessa. Jesus chamou os discípulos e disse: vamos passar. Parecia que ia ser fácil. Agora, se ele tivesse falado para os discípulos: ó, vamos passar, mas vai ter tempestade, talvez a maioria dos discípulos dizer: então não vou não. Por quê? Porque quando Jesus chama, ele não fala o que você vai enfrentar, ele só diz: você vai chegar. Você acha que se Jesus tivesse olhado, se Deus tivesse olhado para José e dissesse assim: ó, vai ser governador, mas vai passar na prisão, vai ser vendido, vai ser caluniado, você acha que ele ia aceitar? Não. O que Jesus está dizendo? Eu te chamei, só levanta e vai, o resto eu cuido, rapaz. Até me lembrei do hino que a gente canta: se Cristo comigo vai. Vou como? E não, mas com gozo comigo. É grato servir. Se ele falou, não importa, eu vou passar. Cante: se Cristo.
Levante a sua mão e diga: eu irei. Cante. Vai ter tempestade, mas Ele está comigo. Eu vou chorar, mas Ele está comigo. Vão se levantar contra o ministério, mas Ele está contigo. Não importa a perseguição, o importante é que Ele já disse: vai chegar do outro lado. Primeira lição, Ele já liberou uma palavra. Segunda lição, quando Jesus olha para os discípulos, Ele pergunta: por que vocês estão com medo? A pergunta aqui é: se eu já liberei uma palavra, não era necessário sentir medo. Só que eles sentem medo porque estão olhando para a realidade. Então, segunda lição, para de olhar para a realidade. Crente que olha para a realidade não consegue avançar. Crente que olha para a realidade pensa em desistir. Vamos lá? Qual era a realidade dos discípulos? O barco enchendo de água, o vento soprando forte, a tempestade se levantando. Tudo isso é realidade. E qual era a promessa? Jesus dizendo: nós vamos passar. Sabe o que eu vim dizer para você aqui nessa noite? Para de olhar para a realidade, porque a realidade que você vive não é maior do que a promessa que está em você. E a realidade não pode invalidar a promessa de Deus na sua vida. Quer um conselho? Talvez a realidade é de choro, mas eu conheço um Deus que é consolador. Talvez a realidade é de perca, mas você tem um Deus que pode multiplicar. Então levanta e diz: a minha promessa é maior do que a realidade que eu vivo. Glória. Corro aqui. Tua realidade não é maior do que a promessa que você vive. Isso aqui é sério, porque estão querendo por aí implantar algumas ideologias para mudar aquilo que a gente aprendeu desde criança, desde pequeno, servindo a Deus. E estão querendo mudar o cenário da igreja. Só que a nossa promessa é maior do que qualquer realidade aí fora. E enquanto a promessa estiver na nossa vida, nenhuma ideologia de Satanás vai chegar na tua casa. Então creia, porque a promessa que está lá é maior do que as ideologias que estão querendo levar. Sinto Jesus aqui. Ele disse: preciso sentir medo. Só que olha que interessante, eu corro aqui para a gente encerrar. Quando Jesus olha para os discípulos e acalma a tempestade, Ele pergunta: por que vocês estão com medo? Porque Ele já liberou uma palavra. E se Ele liberou a palavra, então não era necessário olhar para a realidade. Crente não olha para a realidade, crente olha para a palavra. Tem muitos crentes que estão parando, e eu vou dizer uma coisa aqui, eu não sei aqui, mas lá em Assis, muitos crentes pararam, porque na pandemia pararam de olhar para a palavra e olharam para a realidade. Mas enquanto o crente estiver olhando para a palavra vai ajudar o crente a prosseguir nas palavra. A Bíblia vai dizer, o Marcos vai escrever que Jesus estava dormindo. E observe que o texto diz: Ele estava dormindo sim, sobre um travesseiro. Para a gente começar a concluir aqui. Primeiro, Jesus está dormindo. Só que o fato aqui é que a tempestade está acontecendo. A tempestade está assolando o barco. E Jesus está dormindo. Nós temos dois cenários. O primeiro cenário é os discípulos que estão apavorados. O segundo cenário aqui é Jesus que está dormindo. Só que ambos estão enfrentando a mesma tempestade. Aí a pergunta que fica é: como que Jesus dorme e os discípulos estão apavorados? A resposta de Jesus para nós aqui é: eu estou dormindo porque eu sei quem eu sou. Jesus está dizendo: eu estou dormindo porque eu sei quem eu, e quem sabe quem Ele é, e o poder que Ele tem, dorme no meio da luta, porque sabe que Ele trabalha na calmaria e não no desespero. Para a Bíblia diz que Daniel foi jogado na cova dos leões.
um anjo aparece para ele na representação de Deus e diz: está na cova? Tô. Tem leão? Tem. Olha o conselho do anjo. Então vai dormir, porque enquanto você está dormindo aí na cova, tem um Deus que está velando por você do lado de fora. A Bíblia diz que Pedro está preso, a igreja está orando. Pedro olha para a realidade e diz: sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir, porque enquanto eu durmo, o meu Deus vai enviar um anjo, vai abrir a cadeia. Sabe o que Deus está dizendo? Coloque a cabeça no travesseiro e descansa. Enquanto você dorme, eu entro na peleja. Enquanto você dorme, eu abro a porta. Enquanto você dorme, eu trabalho por você. Aí eu entendo o que o salmista diz. Ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Gedielson, o que é isso? Eu vou dormir chorando por causa da luta que eu estou enfrentando, mas quando eu acordo, a luta que me fez dormir chorando, agora eu me alegro, porque a luta foi vencida. Porque enquanto eu dormia, Deus entrou na luta, Deus entrou na peleja e mudou o cenário. Eu estou sentindo de profetizar isso aqui. Levante a mão. Amanhã de manhã o milagre vai estar te esperando para tomar café da manhã com você, porque hoje Deus entra em cena ao teu favor. Você pode levantar a mão. A Bíblia diz que não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. O que é isso? Enquanto você dorme, ele trabalha. Enquanto você dorme, ele faz. Enquanto você dorme, ele está garantindo vitória. Você só tem que descansar. O resto ele faz por você. Está dormindo, só que está dormindo sobre um travesseiro. Olhe para cá, como eu disse no começo da minha fala, Marcos vai se aprofundar aqui. E esse texto que lemos, essa história, essa passagem, nós vamos encontrá-la no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Só que só Marcos é que vai citar e dizer a respeito do travesseiro. Como eu disse, eu estou sentindo Jesus aqui. Como eu disse, Marcos está escrevendo o que ele está ouvindo. Então Marcos escreve, que eu vou dizer agora, está Marcos escrevendo. E ele estava na parte de trás do barco. Bora, escreveu. Fazendo o quê? Dormindo. Ponto final. Aí alguém diz: espera aí, mas coloque isso aqui, ó. Estava dormindo sobre um travesseiro. E por que do travesseiro? É simples. Porque quando Jesus chamou os discípulos para atravessarem, já tinha alguém no controle da embarcação. Porque o texto diz que Jesus estava afastado da praia. Então quando ele chama, tem alguém no controle, tem alguém na embarcação, tem alguém comandando. Jesus não é mal educado de tomar o controle à força. Então ele pega o travesseiro, vai para a parte de trás do barco, dormir. Só que quando a tempestade se levantou, os discípulos foram procurar quem? Jesus. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Se todos nós aqui estivéssemos dentro de uma embarcação e uma tempestade se levantasse, qual é a primeira pessoa que nós iríamos procurar? O comandante, para saber se tudo vai ficar bem. Só que a Bíblia diz que os discípulos não foram procurar quem estava no controle, foram procurar quem estava com o travesseiro. Por quê? Grave isso. Porque só quem está com o travesseiro é que pode proporcionar uma troca. Como assim? Jesus está dizendo: pega o travesseiro vocês e vai dormir. E deixa aqui o controle, eu assumo. Porque quando a luta chegar, você vai estar descansando e ele: vou estar pelejando por você.
Quando o problema vier, você vai estar descansando, e Ele vai estar no controle. E se Ele está no controle, nada pode te atingir. Deixa eu dizer algo: seu casamento só está vivo porque ele está no controle. A tua família só está de pé porque ele está no controle. Essa igreja só está aqui porque ele está no controle desde a fundação. Descansa. Ele está no... Se coloque de pé comigo. Tem 3 minutos. Pega o violão para a gente encerrar agora. Olhe para o irmão e diga assim: Jesus está no controle. Quem crê nisso? Quem crê? Feche os seus olhos e coloque a mão no teu coração. Só maior e a gente encerra. Eu tenho um Deus que não vai essa luta, o desespero, por mais pressão que seja, por mais pressão que seja a situação, olha aí, ó, o controle ainda está na palma. Você pode cantar mais uma vez? Eu tenho Deus, cante. Eu tenho que não vai deixar essa luta, vai não, o desespero. Por mais pressão que seja, cante. Por mais pressão que o controle ainda está. Tá na onde? Na palma de então levante a sua mão para o céu, levante e cante. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela eu creio. Fica tranquilo, Jesus está no controle. Choro por uma noite, mas a alegria levante as mãos. Quantos estão felizes porque ouviram a voz do Senhor? Digam amém. Salmo 37, verso 7, a parte A diz: descansa no Senhor. Então, depois dessa palavra tão maravilhosa, descanse no Senhor. E não só descanse, descanse e tenha uma visão mais ampliada sobre quem é Jesus. Porque, além de tudo tão maravilhoso que ouvimos, o versículo 41 ainda diz que os discípulos conversaram entre eles e disseram: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Então a visão que eles tinham de Jesus até aquele momento era até um certo nível, era limitada, superficial. Mas quando Jesus realizou aquele milagre, a visão ampliou. E eles entenderam que Jesus é infinitamente maior do que qualquer problema. E nós fechamos esse momento para dizer e oferecer para você que está neste culto uma oportunidade de você conhecer Jesus com uma visão mais ampliada.
Se tem alguém ou aí pela internet ou aqui no templo que ainda não é crente ou está afastado da igreja e quer hoje tomar uma decisão para Jesus mudar a sua vida, mudar a sua história, perdoar os seus pecados, responder os anseios da sua alma, só Jesus pode fazer isso. Se tem alguém, levante a sua mão, use a sua fé agora e entregue a sua vida a Jesus. A igreja ore. Temos ali uma mão levantada.